Você pode estar se perguntando: quero lhe dar 10 razões para dobrar e dobrar. Você tem 10 razões para quê? O que você tem? Agora 25 para uma mega shura e depois 8. 4. O primeiro foi um mega missionário duplo. A próxima é a Igreja Missionária Y Missionarius. Não há 8 razões pelas quais eu sou um missionário. Aqui estão 25 razões pelas quais você deve ter um mega chat. Agora vou lhe dar mais 10 motivos, certo? Devemos almejar uma dupla unção. Amém. Agora, 2.810 razões pelas quais você deve ter uma dupla unção. Agora ouça, Eliseu era servo de Elias, não é? Agora, quando Elias estava indo embora, ele queria uma coisa importante e acho que deveríamos ler apenas 2 Reis. Vire-se comigo, por favor. Estas são as últimas palavras de Elijah de Menel. Agora estamos entrando no equipamento. Amém. E eu quero que você realmente entre no fluxo disso até chegarmos à noite. Amém. E saiba que você não está vindo apenas para ser inspirado, mas para aprender e receber do Senhor, para que você possa sair e fazer o trabalho dele. Amém. Tudo bem. 2 Reis capítulo 2. Elias estava indo para o céu. Não é assim. E aconteceu que... Ver 8. Elias pegou seu manto, enrolou e acalmou as águas, e eles se dividiram para cá e para lá, de modo que também eles atravessaram em terra seca. E aconteceu que, quando eles passaram, Elias disse a Elias: que queres que eu te faça? O que devo fazer por ti, antes que eu seja levado embora de ti? E Elias disse: peço-te que uma porção dobrada do teu espírito esteja sobre mim. E ele disse: pediste uma coisa difícil. No entanto, se me vires quando eu for tirado de ti, assim será contigo. Mas, se não, não será assim. Amém. E aconteceu que, enquanto ainda iam andando e conversando, eis que apareceu um carro de fogo e cavalos de fogo, e separou ambos. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Versículo 12. E Elias viu e clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E ele não o viu mais. E, tomando as suas próprias vestes, rasgou-as em 2 pedaços. E ele também tomou o homem de Elias. Aquele homem voltou e ficou na parte de trás do Jordão, e pegou o manto de Elias que havia caído dele, e fumegou as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele também feriu as águas, elas a atingiram e para lá Eliseu passou. Amém. Tudo bem. Veia 9, versículo 9. E aconteceu que, quando eles passaram, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu faça por ti, antes que eu seja levado de ti. Amém. Certo. Agora, então, o que exatamente você pediria? Se fosse você, agora me diga, o que realmente pediria? Seja honesto. Dinheiro, é claro, sem hesitação. O dinheiro de Elias, ele não tinha dinheiro, não. O que você pediria? Agora me escute. Existem muitos. A Bíblia diz que não é por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quantos aqui têm interesse na obra do ministério? Levante sua mão direita. Você tem interesse na obra do ministério? Ok. Agora, se você tem interesse na obra do ministério, há uma coisa em especial que você precisa ter. Amém. E isso é a unção. Senhor, estás aí nos ungindo com óleo fresco? Eu já ensinei essa música para vocês?
A unção divina sobre nós reina verdadeiramente e poderosamente para que deixemos de nos cansar e sigamos em frente com toda a nossa força e determinação plenamente. Renova. Você já ouviu antes? Senhor, Senhor, unge-nos com óleo fresco. Senhor, unge-nos com óleo fresco. A unção sobre nós. Renova. Senhor, Unge-nos, Senhor, a tua unção sobre nós. ILT, Drake Time igual 0.5S e GT. Renova-nos para que possamos seguir em frente, para que deixemos de nos cansar, para que deixemos de enfraquecer e sigamos com a nossa força e vigor. renova. Sim, Senhor, unge-nos com ar fresco, a unção sobre nós. Renova, para que deixemos de nos cansar. Amém. Para que realmente deixemos de nos cansar de uma vez por todas, para que efetivamente deixemos de enfraquecer e possamos seguir em frente. Sigamos em frente com toda a nossa força e energia completamente renovadas e com um novo vigor. Amém. Senhor, unge-nos abundantemente com a tua poderosa unção sobre nós, para que possamos verdadeiramente deixar de nos cansar e de ficar completamente sem a tua divina presença. Amém. Essa é a canção sincera que pede por uma unção fresca e renovadora. Qualquer pessoa verdadeiramente experiente e dedicada no ministério pode confirmar esta profunda verdade por mim, com base em suas próprias vivências e observações em todo o seu percurso ministerial e em sua vasta experiência acumulada ao longo dos anos. Pode acreditar em mim. Acredite em mim. Por favor, você está me ouvindo? Eu, um volume leal. Acredite em mim. O principal é a unção. Acredite em mim. Acredite em mim. Eu acredito em tantas coisas. Eu pratico tantas coisas. O ministério. Mas eu te digo, o principal é a unção. Amém. É muito difícil ser ungido. Muito difícil. Porque você sabe o que o escritor disse. Se você não me vir, não será. Você não terá essa unção. Você será um profeta. Será conhecido como meu seguidor. Mas você não será assim. Havia uma chance de 5.050. Você está me ouvindo? Sim. Então acredite em mim. Se existe algo em particular que faz a diferença no ministério para fazer a obra de Deus, é a unção. Há muitos pastores que não são verdadeiramente ungidos. Até mesmo aqui no Lighthouse, muitos pastores realmente não são ungidos. Amém. E, infelizmente, há muitos pastores, pessoas com apenas muito poucas pequenas gotas de unção. Mas isso. Falta unção. Pode acreditar em mim. E Deus quer te dar essa unção. Veja, depende mais de você querer a unção do que de Deus querer te dar. Porque a Bíblia diz que Deus está procurando no ar alguém que ele possa usar, alguém que ele possa ungir. Ele está indo de um lado para o outro procurando alguém para quem ele possa se mostrar forte em favor dessa pessoa. Então depende mais de você, do que você quer. Amém. Agora, o Senhor não está apenas nos dizendo que precisamos de uma unção. Acredite. Não é pela mente ou pelo poder, não é pelo dinheiro, não é pela idade. Eu sou muito jovem. Sabe quantos sabem que eu sou muito jovem? Eu sou jovem. Não é pela idade, não é por ser velho ou jovem, não é por ser homem ou mulher. Há uma senhora em Gana. Ela se chama Reverenda Christy Dott. Você viu isso? Antes. Se há alguém em Gana que carrega a unção do arcebispo de Teosa, essa mulher a carrega. Quando a vejo é porque conheço a unção.
Eu sou tão incrível para mim. Eu apenas olho para ela, não a vejo fisicamente. Não consigo ver a unção nela. É incrível. E é em uma mulher. É incrível. E você vê o que ela faz. Você entendeu. Você consegue ver o arcebispo, unção de bispo. Só isso. Ela prega na televisão. Quero dizer, quando nós não estávamos na televisão, ela já estava na televisão. Prega na televisão, no rádio, de manhã cedo. Ela consegue aconselhar quantas pessoas quando você? 50, 150 pessoas que ela já aconselhou. Passamos por um lugar de manhã até a noite. Você pode ter culto todo dia e a igreja é mega, com filiais, prédios. Você tem igreja, tem prédios, uma mulher casada e você consegue ver a ambição nela. Para mim, se fosse algo físico, eu poderia te dizer que consigo ver aquele óleo. Consigo ver, talvez, como se tivesse óleo ali, meio avermelhado. Veja as relações. Por que você está rindo? Entendeu? O que estou tentando dizer é que é como a unção. Se você pudesse ver, seria mais ou menos assim. Vou te mostrar. Você tem Coca-Cola aí? Sim. Você tem café aí? Ah, o Steve me deu um pouco de café. Olha, se você pudesse realmente ver, sabe como às vezes dá para perceber a presença de água ou até mesmo óleo na cabeça de alguém, de uma forma bem visível e clara? Se seus olhos pudessem se abrir espiritualmente, você veria imediatamente um pouco de óleo sobre mim. E você veria um tipo específico de óleo, um tipo específico de unguento. Todo mundo que é ministro, que é ungido, tem isso sobre Você. Então, se você pudesse agora imaginar olhos espirituais de raio-x, você entendeu? Qualquer pessoa que esteja sendo usada por Deus tem alguma coisa? Algo? Alguns indivíduos têm muito, enquanto outros não têm absolutamente nada. Há um mistério pessoas não ungidas resolvem hoje. Alguns têm gotas, alguns têm isso correndo. Jesus, seu nome, não é Cristo. Cristo significa a pessoa ungida. Então ele era muito. Está quente. Obrigado, irmão. Acho que prefiro beber isso. Cristo era tão ungido, tão associado à unção, que começaram a chamá-lo de Jesus ungido. Ele se tornou Jesus Cristo. O nome não era Cristo, era Jesus ungido. Pastor Edi disse, talvez óleo avermelhado. Pastor Robert, talvez óleo azulado. Talvez em mim você veja um pouco de óleo avermelhado ou azulado, não sei. A menos que seja algo físico, você vê claramente. E algumas pessoas são massa. Não há uma gota, nem uma sequer. Então você pergunta por que meios eles estão fazendo ministério pela mente? Por quê? Escute-me. Por que você vê ele não por força ou poder, pelo Espírito? Significa que pessoas tentam fazer por força e poder. E parece funcionar até certo ponto. Então, pela mente e pelo meu poder, o que ele está tentando fazer é que o verdadeiro ministério seja feito pelo Espírito. Amém. E quando? Deixa eu te contar uma coisa. Não estou falando de algo misterioso. Se cada unção específica faz coisas específicas. Estou falando da unção. Estou falando do equipamento que faz você fazer isso. Deixe-me usar, ok? Por favor. E então, Peter, venha cá. Dê-me minha garrafa de óleo. Olha você aqui. Esta é sua casa. Esta é sua casa. Tudo bem. Agora digamos que eu sou o Senhor e estou ungindo-os. Mas, por qualquer motivo, eu vou colocar. Então você tem uma unção cor de café na sua cabeça, sagrada.
E aí você tem isso, sabe? Essa é a cor. Isso é uma coisa diferente. Agora, o que eu quero dizer é, se a Sansão faz, digamos, milagres, começa igrejas e prega para milhares. É como um equipamento, sabe? Tipo uma AK-40. Ela mata 40 pessoas ao mesmo tempo. Ela dispara a cada minuto. Ela faz isso, sabe? Faz certas coisas dentro da guerra. Se Ocaé morrer ou for embora, vai e dê a unção para o pastor Clemente, certo? Então ele estava ressuscitando os mortos. Ele ressuscitou os mortos. Ressuscitou o Devad. Quando você está vivo, expulsa demônios, cura os doentes. Então venha, agora você terá a unção. Quando ele vier, ele faz a mesma coisa. É isso aí. Veja só o quanto esse homem vai fazer de bom. Exatamente o que este aqui fez quando tinha essa unção. Então, só isso. Ele só está segurando isso por um tempo. Depois ele vai embora. Você está realmente entendendo isso mesmo agora? Entendeu? Ele vai fazer isso. Não é ele faz acontecer. Há uma escritura diz que o Senhor chamou ele mesmo cumprirá. Então, é o Senhor quem faz, não você. Enquanto eu estou trabalhando, é só a unção que está agindo. Não sou eu. Então, se essa unção pode estar com você, faça a mesma coisa que eu estou fazendo ou a mesma coisa que outra pessoa está fazendo. Uma unção que eu estou movendo ao redor de mim, para que as pessoas a recebam. É por isso que vemos o filme. Meu boné. Senhor. Gente, o copo está completamente vazio. Nada. Amém. Tudo bem, agora a unção. Esta é a sua unção. Agora, a unção deles. A unção. Me dá um pouco, me dá um dinheiro. Você tem dinheiro? Você tem algo bom? Ok, tem. Isso é para. Não esquece de me dar. Certo. Então você tem dinheiro agora. Esse homem tem dinheiro. Ele tem dinheiro. Ele tem unção. Ele tem um belo relógio e um distintivo. Ótimo. E ele está indo embora da Terra. O que você quer dele? Certo. Vamos lá e substituí-lo. Chegou o dinheiro. Não quero o dinheiro. Você só quer a unção porque é isso que realmente vai te ajudar. Então você pode voltar para o Senhor. É isso que você vai ter. Tudo bem? Agora esse homem está segurando o seu. Essa é a educação dele aqui. Al, tire sua educação para que possamos transferir para Aldin. Ok. Este homem está vindo atrás dele. Jonathan está vindo atrás dele. Jonatas quer servir ao Senhor. Jonathan, ele tem dinheiro, certo. Ele tem educação. Nós temos educação, certo. Dinheiro. Ele tem unção. Qual desses três você quer? Você vai para a unção, ok? Então tire o ânimo do seu dinheiro, da sua educação, de tudo. E que agora você vê que ele vai começar a fazer o que esse aqui quer. Tudo bem? Então agora papai vem, agora papai 2 diz que ele quer o que você quer dele? Ele ganhou o Dobleium, certo? Ele falava 2 vezes mais sobre a unção. É muito difícil de conseguir a unção, certo? Então talvez você dê para ele, talvez não. Diga talvez. Talvez sim, talvez não. Diga para ele que é muito difícil. Muito, muito difícil. Difícil. Você deveria dar. Dinheiro para ele, não é? Eu não tenho dinheiro.
tudo o que você tem. É muito, 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 muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Amém. Muito, muito. Muito, muito, muito difícil para você conseguir isso. Estou te dizendo, olha, eu estou nisso. Eu estou nisso e o que Elias disse é verdade. É difícil, mas se você pagar o preço. Existe um versículo na Bíblia que garante que todo mundo nesta sala pode receber essa unção. Há uma escritura que garante 100% que, se é a unção que você quer, você vai conseguir. Você sabia que Elias disse que é difícil, mas ele não disse que é impossível? Mas há um versículo no Novo Testamento que garante que você pode ter, se apenas estiver disposto a pagar o preço. Esse versículo diz: se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Venha. Ele disse que garante que, se você pedir o Espírito Santo e der o seu melhor aos seus filhos, então Deus vai te dar a unção, o Espírito Santo. Se você pedir, você poderá ter, e eu vejo você comendo algo. Eu disse que você comeu uma porção dobrada. Tudo bem, agora, por que ele quer uma porção dobrada? Por quê? Isso tornará o trabalho mais fácil. E para facilitar o trabalho. E o que mais? Para trazer mais poder. Mais potência e o que mais? Duplo natural. Faça um Mega Iraque duplo. Espelho de medida dupla. Agora, é isso que Deus quer. Vocês precisam entender, não é um homem da unção. É Deus quem dá a unção. Então a pergunta que devemos é: Deus quer essa unção? Vamos dizer isso. Vamos supor que eu sou. Estou agindo como o Senhor. Certo. Então vamos supor que eu sou o Senhor e você veio pedir uma porção dobrada. E a pergunta é: eu vou dar? Vou tirar isso dele e dar para ele? Eu quero fazer isso? Em primeiro lugar, eu quero fazer isso? Deus quer te dar uma unção dobrada. Certo. Pode se sentar. Quero te dar algumas razões pelas quais Deus quer te dar uma unção dobrada. Quantos sabem que você ouviu falar de Acabe? Sempre que você sair, sugiro que faça um momento de silêncio. No livro dos reis, você conhece e aprende sobre esses caras. De Salomão a Acabe, sabe? Foi quando Elias veio e Elias veio. 2 Reis, primeiros capítulos. Tudo bem. Veja, os reis não são muitos. De Salomão tivemos Roboão, seu filho, e Jeroboão, e depois Acabe, e assim por diante. Não há muitos desses reis, Josafá e assim por diante. Mas você percebe que algo provocou o Senhor a liberar uma unção poderosa na terra. Amém. 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 Perceba que a primeira vez que a Bíblia menciona Elias é em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. E ele é mencionado depois que várias coisas realmente muito mais terríveis e horríveis e outras coisas ruins foram mencionadas e feitas. E eu quero que você observe aqui várias razões pelas quais o Senhor está trazendo o farol de volta para a sua vida, para a minha vida, para este ministério. A unção e depois uma porção dobrada. A unção. Observe todas as coisas e eu lhe darei as razões. Número 1. Há um aumento do mal na terra. Número 2. O mal está sendo praticado por homens maus. Tudo bem. Você está me ouvindo? Número 3. O mal está se multiplicando. A maldade está se multiplicando através de diferentes vasos. Tudo bem. Qual é o seu primeiro? O mal está sendo preparado. O mal está sendo criado. O número 2 é o mal que está sendo praticado. Não é assim? O número 3 é o que o mal está multiplicando. Número 4. O mal está sendo estabelecido.
O mal estabelecido. A perversidade e o mal estão sendo institucionalizados na Terra. Institucionalização do mal. Coisas ruins estão sendo institucionalizadas. Eles estão sendo estabelecidos. Aleluia! Tudo bem. O próximo é que o diabo está construindo prédios para a prática do mal. Certo. Você entendeu? Então é por isso que Deus levanta uma unção. Estou lhe dizendo por que Deus ressuscitou. Essa é a primeira razão. Certo. Quantos motivos você tem aí? 5. Porque Deus traz uma unção. Ok. Você está aí? Agora olhe para Acabe. Eu digo que a primeira vez que você ouve falar de Elias é em Reis 17, versículo 1. Mas antes de Elias, você entendeu. Leia isso e veja todas as coisas ruins que estavam sendo feitas e por que Deus decidiu introduzir um servo especial na terra para vir e fazer algum trabalho. Amém. E veja se isso não está acontecendo hoje. Só comigo, bom Acabe. Acabe veio. Versículo 30. Ele fez o mal. O mal não está sendo praticado hoje? Versículo 31. Ele diz que se tivesse sido algo leve para ele andar nos pecados de Jeroboão, ele teria ido mais longe que Jeroboão e se casado com Jezabel. Então estou tentando dizer que o mal está sendo multiplicado. Agora não é só Jeroboão ou apenas um rei, mas ele e sua esposa. Então, é isso que estou dizendo, que o mal está se multiplicando. Número 3. Você continua. E você vê que teria sido certo a se fazer. Ele se casou com essa mulher e depois foi e disse, vê, e o adorou. Agora então ele construiu um altar. Ele ergueu um altar. E então, no versículo 30, ele fez um bosque sagrado. Ele estabeleceu. O mal está sendo estabelecido e institucionalizado. Ele não está praticando o mal, mas construindo coisas, erguendo estruturas, altares, bosques para a prática do mal. Não é que você faz o mal, mas está tornando isso permanente. Isso não é maldade hoje em dia? Está por toda parte ao nosso redor. Deixe-me terminar. Então, na última vez, ele disse que nos dias dele. Veja, foi no tempo dele. Como você chama isso? É que existe um clima para o estabelecimento do mal. Você, nos dias dele. A última razão para que saiba que é um clima propício ao mal. E esse clima permitiu que alguém se levantasse e construísse Jericó. Não foi o próprio Acabe quem construiu Jericó. Era um homem daqui chamado Iú, o Raio. A vida melhor que ele construiu em Jericó. Você está me ouvindo? Então, em um clima propício à prática do mal, muitas coisas acontecem. Jonathan, não é verdade que esse clima está mais presente do que nunca no mundo de hoje? A maldade se multiplicou. Há mal no mundo como nunca houve antes. Nunca houve assim. E então, depois disso, você vê o capítulo 17. Você vê tudo isso. Jericó é reconstruída. Geralmente, ao lermos este versículo, focamos na maldição de quem reconstruir Jericó. Mas você também pode ver por outro ângulo. Só foi possível reconstruir Jericó e Acabe reconstruir o altar do grupo de teste antigo. Aí o povo também enlouquece. Eles dizem, vamos reconstruir Jericó de novo. É isso que dá ao Senhor um motivo para introduzir novas unções no sistema. Então, no capítulo 17, versículo 1, Elias, o tisbita, morador de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nestes anos não haverá orvalho nem chuva,
senão segundo a minha palavra. Se eu não permitir, não vai chover. Então a palavra do Senhor veio e mandou. E não choveu. Uau! Ele era um homem selvagem. Foi selvagem. Ele nem morreu. Você entende o que estou dizendo? Ele nem morreu quando era bom. Eu não morri. Ele comandou o enviado algo que queria, e ele enviou 50 capitães das forças armadas para virem e pegá-lo. Quando eles vieram, disseram, se eu sou um homem de coragem, que o fogo desça e o consuma. Todo mundo foi embora. Então veio outro homem e deixou cair fogo. Você sabe o que ele fez com os profetas de Boa? 400 deles. Ele os esticou. Ele os esticou. Ele zombou deles. Ele disse que talvez seu Deus tenha ido ao banheiro. O que é a Bíblia viva? Talvez ele tenha viajado. E outro disse que talvez ele esteja perseguindo. Você sabe, na versão King James. E quando você olha para a magia, talvez ele tenha ido ao banheiro. Ele zombou deles, dizendo que Deus foi embora, foi se vestir, vá chamar. Talvez ele esteja dormindo. Ele precisa de um café. Amém. Após um dia, o Deus deles nada fez. Ele disse, meu Deus pode agir. Eu vou dobrar isso. Joguem água em cima para verem que é fogo de verdade. Se não for de verdade, é a água de verdade em cima da coisa. E ele disse, se eu sou o Senhor Deus, peça ao Senhor Deus, que faça descer fogo do céu agora e consuma o sacrifício. Aí eles disseram, prendam todos esses caras, eles são todos mentirosos. 400 deles foram mortos naquele dia. O homem era dramático. Então Deus envia uma unção correspondente para equilibrar o mal que está sendo feito na terra. Então, quando Deus vê o mal se multiplicando, a maldade sendo estabelecida, as pessoas construindo altares e bosques sagrados. Então Deus também levanta pessoas para construir sua igreja e para voltar e lutar contra o diabo, equilibrando o mal que está sendo feito na terra. E eu quero que você saiba, se já houve um tempo em que o mundo está podre e doente, os seres humanos perversos e maus. No avião, lendo um jornal, um cara contava como foram a um lugar e abriram a porta. Havia 60 pessoas na sala. Pegou seu AK-47, atirou em todos, e ainda havia alguns vivos. Saiu, pegou sua granada, jogou dentro da sala, fechou a porta. Quando terminou, abriu a porta e pegou seu AK-40. 6 pessoas sobreviveram das 60 que estavam lá. Elas sobreviveram para contar a história. Outro estava falando. Ele disse, eu não sei por que Deus me fez assim. Deus me fez um lutador. Eu sou um assassino. Sem mencionar o nome dele, ele deu uma entrevista e disse, tem coisas que você lembra. Ele disse, nós fomos até a casa dela e lá estava uma senhora idosa com seu filho, neto. E nós perguntamos, sabe, para a senhora e perguntamos, devemos matá-la? Devemos deixá-la? Eles disseram, vamos deixá-la. E eles decidiram deixá-la. Mas então a mulher estava armada. Então ela pegou uma arma, a avó, e atirou no pescoço do amigo deles. E ele disse que eles ficaram revoltados. Ele disse que a mulher morreu de uma forma terrível. Ele disse que eles a despedaçaram. Ele disse que lembra de outro caso em que eles foram a um lugar e havia um homem com 3 filhos. E eles disseram, devemos matar o homem. Ele disse, vamos matar os filhos na frente dele. Garotos, lembram daquela? De como eles mataram? Todos tinham menos de 10 anos. Eles os mataram na frente do pai. Isso é a maldade do ser humano. E a América é tão má quanto. A Suíça é tão má quanto. Eles fabricam suas armas. Se você não sabe, eles fabricam armas. Na Suíça, eles têm aviões dentro das montanhas. Eles são fortemente armados. Eles fabricam armas, aviões e equipamentos para matar e vendem quando elas para negociações de paz. Você tem alguns aviões, digamos, para poder bombardeá-lo. Eles entregam para eles. Eles vendem. A América é igual. Todos eles são hipócritas. O mundo está cheio de maldade. Sunon, fornicação, homossexualidade.
Agora isso está se tornando estabelecido, construindo bases, e disseram algo. O PR disse que quando você vê a homossexualidade ganhando uma tendência tão ascendente, é um sinal muito importante sobre o fim do mundo. Por que foi isso que aconteceu em Sodoma tão selvagem? Quero dizer, um grupo de homens não querendo dormir com ninguém, exceto com outro homem. Estou te dando 2 virgens, e os homens geralmente se sentem atraídos por virgens naturalmente, se você for normal. E eles não quiseram isso. Eles queriam anos de um homem. É uma pena. Tem algo errado. Eu disse que tem algo errado. Islã. Olha, todos vocês devem estudar o Islã. Quando eu fui para... Como é que chama? Na Malásia eu comprei um Alcorão. Quando você lê sobre o Islã, não há comparação entre Jesus Cristo e Maomé. Quero dizer, você consegue comparar. Não é como se fossem pessoas. Qual deles você segue? No começo eu pensava, muçulmano ou cristão. É como se você tivesse cristãos e aí você tem muçulmanos. Então é como se acontecesse que eu escolhi o caminho cristão. Alguém escolheu o caminho muçulmano. Mas não é assim. Você está pronto para si mesmo. Leia por você, não é? Não há nada a temer. É só olhar para isso. É claro. Jesus era Jesus. Maomé era Maomé. Quando você lê, percebe pelo relato médico que Maomé parecia mais alguém que tinha crises epiléticas. E enquanto ele tinha essas crises epiléticas, ele entrava nesses estados de transe e então, quando acordava, como você chama, ele escrevia ali. Então, se você ler aquilo, começar da Surata 1 até o final, não tem ordem, não tem plano, entendeu? Ele fala coisas, ele foi citado da Bíblia, mas ele não tinha certeza. Jesus nasceu debaixo de uma árvore. Maria alguma coisa. Quer dizer, confuso, tudo embaralhado. É tão claro. É tão claro e tudo aquilo desorientado, confuso. Jesus era um homem puro e santo. Jesus nunca matou ninguém. Maomé matou muitas pessoas. Ele lutou, conquistou cidades e vilarejos. Matou. Essa era a natureza. Por isso essa religião é assim. Jesus nunca se casou com ninguém nem fez nada desse tipo. Maomé se casou. Teve 21 esposas, incluindo crianças, esposas de outros, inclusive a esposa do próprio filho. Ele foi atrás da esposa do filho. Ele foi atrás de uma criança. E nós temos os nomes de todas essas pessoas ali. E aí, de repente, você diz que não é certo ficar com alguém, mas em outra surata diz que Deus mandou ele ficar com a esposa de alguém. Não existe comparação nenhuma nem mesmo entre os 2 livros de literatura, se é que você quer chamá-los assim. É só ler por si mesmo. É só ler por si mesmo. É só ler, mas o Islã se multiplica. Eles têm poder financeiro. Os sauditas são assim e essas pessoas lá na Malásia. No quarto de hotel que eu mencionei, o pastor me disse, quando você for para o seu quarto, olhe para a parede. É obrigatório por lei. Todo quarto tem uma seta. Tem uma seta verde lá e essa seta aponta para Meca para mostrar a direção em que você deve se ajoelhar para orar. É por lei. E tem um Alcorão em todo hotel. Por lei. Sim, islâmico. Eles impõem isso, propagam isso. A Arábia Saudita queria construir uma universidade em Gana e não permitiram. No fim, eles têm dinheiro. Querem influenciar. Por isso precisamos ter escolas cristãs, universidades cristãs. Precisamos influenciar e fazer o que temos. Então, tentando dizer a vocês que, assim como o diabo inventa uma mentira, o engano é do diabo. Existe alguém que se pareça com Jesus Cristo? É Maomé. Se você não sabe, é como Jesus Cristo ou Maomé? Sim. Então, se existe alguém, na cabeça das pessoas, parece comparável, e o diabo levantou algo, tirar a Europa, a Índia, levando a Europa à incredulidade, eles não acreditam em nada.
Então toda essa parte de nações muçulmanas e orientais foi tomada pelo Islã. Este é o momento de se levantar uma unção poderosa. Este é um tempo significativo em que o Senhor, em sua infinita sabedoria, vai dizer claramente: envie Elias para ensinar aos profetas o que é verdadeiramente certo e justo. Assim que você ouvir todas essas coisas sendo ditas e anunciadas, então o seu nome vai aparecer, que você, seja lá quem for, Lilian, o que for, é a sua hora de aparecer em cena, de se manifestar. Quantos estão prontos para aparecer na cena com uma unção forte para lutar contra esses estabelecimentos do mal na terra? Amém. Então alguém vai perguntar a Eliseu: por que você pediria o dobro? Porque há uma necessidade. Deixa eu te dar 10 motivos. Porque eu preciso ter o dobro. Quantos motivos você tem? Muitos. Ok, agora, motivos para o dobro. Aquele era motivo para uma unção. Mas este aqui é para o dobro. Certo. Porque eu estava te dando motivos para uma unção. Agora estou te dando motivos para uma unção dobrada. Veja, o primeiro era unção. Agora o próximo. Esse mal continua através de diferentes pessoas. Veja, inicialmente temos Acabe fazendo mal, mas mesmo depois que Acabe se vai, o mal persiste por meio de outras pessoas. Então não pense que certas pessoas saíram de cena e que, por isso, tudo vai embora, completamente. Mas olhe, por favor, para o livro de 1 Reis, capítulo 22. Quero que você veja bem aí, no versículo 1 Reis 22, 51. Acabe estava morto, e seu filho, Acasias, veio para governar o reino de Israel, assumindo o trono após a morte de seu pai. Versículo 51. E Jaia, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E ele fez o bem, ele fez o mal aos olhos do Senhor, e estava no caminho de quem seu pai, e no caminho de quem sua mãe, e no caminho de Jeroboão, que era um cara mais velho, filho de... Ele foi ainda pior, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Versículo 53. Pois ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira o Senhor Deus de Israel, conforme tudo que seu pai havia feito. Então o mal continua. Eu disse que continua. Deus diz: Pastor Richard, há espaço para você receber uma unção dobrada. Pastor Jô, há espaço para pessoas duplamente ungidas. Há tanta maldade no mundo que precisamos disso. Amém. Nós precisamos disso. Precisamos disso. Veja que você está tendo isso. Em nome de Jesus. Número 2. O mal continua. Número 3. O mal número 2. O mal se multiplica e se espalha através dos diferentes vasos sanguíneos do corpo humano. Ela continua, persiste, e então às vezes vai para o oeste, 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 oeste e oeste. Tudo bem. Número 3. Tudo bem. O mal se multiplica porque há muito mais pessoas. E por isso Deus precisa de uma unção dobrada. Você podia ter 1 bilhão de pessoas fazendo mal. Agora existem bilhões a mais. Então você precisa de pessoas com unção dobrada. Amém.
O próximo motivo é porque muitas pessoas não estão preparadas. Amém. Para sequer receber uma porção. Então, se alguém aqui conseguir entrar na unção, busque por 2. Porque há 51 pessoas que vou mostrar a vocês que não serão ungidas. Amém. Então, se você for receber uma unção, receba 2. Tudo bem. O que você acha disso? Muitas pessoas não vão primeiro. Então, se você acha que todos nós seremos ungidos, talvez não sejamos. Então, se você optar pelo sem Sharon, escolha 2. Vejo você indo para 2. O próximo é o quê? Quantos motivos você tem? O próximo. Deus quer uma voz mais alta. Uma voz mais alta. Deus quer uma voz na terra. Amém. Amém. Você quer ser uma voz de Deus? Uma voz para Deus. Deus quer uma voz mais alta. Uma voz mais alta. Uma voz mais alta. Tudo bem. O próximo é que Deus quer um vaso maior para abençoar muito mais pessoas. Agora, neste momento, em 2 Reis, especificamente no capítulo 1, nós vamos adentrar e começar a explorar o livro de 2 Reis. Estou te dando o próximo motivo. É que muitas pessoas buscarão outros deuses nos últimos dias. Deus, quero dizer, todos eles fazem isso do jeito errado. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1. Então Moabe se rebelou contra Israel depois da morte de Acabe. No versículo 2, Acasias caiu. Acabe caiu por uma grade no seu quarto superior em Samaria, e ele ficou doente. Você está procurando? 2 Reis 1, 2. O que diz aí? E Acasias caiu. Você achou? Ele caiu por uma grade no seu quarto superior que ficava em Samaria, e ficou doente, e enviou mensageiros, e disse-lhes: Ide consultar a Belzebebe, deus de Acron, se eu sararei desta doença. Estou dizendo que as pessoas vão procurar outros deuses. Totalmente. Totalmente. Nesta última era, estou surpreso ao encontrar em Gana muitas pessoas que não vão à igreja. Na Inglaterra, as pessoas vão à igreja. Na França, as pessoas vão à igreja. Eu dizendo que na casa do pastor Robert para a cadeia. Mas na segunda-feira elas levantar e sair para procurar dinheiro. O dinheiro é o Deus deste mundo. Por isso que em todo tipo de noticiário tem notícia de negócios. Bolsa de valores disso, Bolsa de valores de Milão, América, Bolsa de valores de Nova York, essa Bolsa de valores. O dinheiro é o que está controlando as pessoas. E ele mandou um mensageiro ir perguntar a Arão, um ídolo, se ele iria ficar bom. Então veja o que Deus enviou a Elias. No final o Senhor disse a Elias e ao mestre: Levanta-te e sobe ao encontro dos mensageiros do rei de Samir e dize-lhes: É porque não há Deus. Para que vais consultar a Bonzibo, o deus de Acron? Agora, pois, se não desceres daquela cama em que subiste, certamente morrerás. E Elias partiu. Simples. Isto é mega duplo. Eu te digo, o cara era muito bom. Ele era realmente muito bom. Ele apenas disse que, como não há Deus, não há Deus. É por isso que você foi procurar, ok? Você não vai acordar. E sabe de uma coisa? As pessoas estão indo atrás de outros deuses. E não passivamente, ativamente. Tivemos um político que morreu em Gana.
pastor me contou como esse homem foi à casa dele à noite, depois da meia-noite, bateu na porta, ouviu ele pregando no rádio e foi até o portão dele. Ele estava morrendo. Ele estava ofegante, estava morrendo. E ele chamou, e o vigia disse que o pastor estava dormindo. Disse: avise a ele que fulano de tal está aqui. Mencionou seu cargo oficial no governo. E eles foram chamar o pastor. O pastor levantou imediatamente e foi até lá. Eu cheguei. O homem morreu e começou a confessar que, como político, ele seguia a feitiçaria. Um cristão, depois de sacrifícios a ídolos, coisas políticos fazem. Ele confessou. Morreu semanas depois. Mas quando você faz alguém sair da sua conta, eles não vão te contar. É como se não existisse Deus. Eles vão atrás de ídolos e outras coisas. Eles pedem para você engolir um sapo. Eu ouvi falar de um presidente que foi mandado engolir um sapo. Não quero mencionar o nome dele. Pediram para ele engolir. Ele não conseguiu fazer isso. Sapo vivo engolir. Quando eles sacrificam seres humanos inocentes. Eles matam pessoas de forma brutal e sem piedade, com rituais sombrios e cruéis. Eles seguem outros deuses pagãos e malignos, que exigem sacrifícios terríveis em seus altares profanos. Jonathan e Zurich disseram: drogas ilícitas, dinheiro, adultério e outros vícios. Isso é muito mais aceitável para eles. Ah, por favor, pessoal, é necessário que vocês sejam ungidos agora e se levantem do que estiverem fazendo para sair e fazer a obra de Deus. Amém. Você acha que precisa ser muito ungido? Maravilha. A próxima coisa, o motivo é que muitos ministros estão sem unção. Sem unção. Eles não têm unção, então você precisa buscar a sua porção dobrada. Amém. E sabe de uma coisa, David? David disse: não há uma causa, não há razão para isso? Não há razão para eu enfrentando Golias há 5 anos? Quando seus irmãos disseram: você é orgulhoso, você é uma pessoa ruim, ele respondeu: não há causa. Certo. O próximo ponto importante é que há uma necessidade real de ministrar fora do seu próprio país, da sua própria raça, do seu próprio povo ou da sua própria cor ou da sua própria raça. Se você olhar para 2 Reis, capítulo 5, verá que Eliseu, sob a unção dobrada, começou a ministrar aos sírios, além dos israelitas. Ele estava abençoando e tinha influência sobre os sírios. No capítulo 5, versículo 1, diz: Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e muito respeitado. E porque por meio dele o senhor havia dado livramento à Síria, ele também era um homem valente, mas leproso. E os sírios tinham saído em bandos e levado cativa da terra de Israel uma menina. E ela serviu a mulher de Naamã. E ela lhe disse: Senhora, queres que meu senhor leve comigo o profeta que está em Samaria? Aleluia. Amém. Versículo 5. E o rei da Síria disse: Vai, enviarei uma carta ao rei de Israel. Amém. E então ele levou a carta, versículo 6, ao rei de Israel, dizendo: Agora, quando esta carta chegar até ti, eis que com ela te envio Naamã, meu servo. Versículo 7. E aconteceu que, quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e dar vida, que este homem me envia para curar um homem da sua lepra. Portanto, considerem, peço a vocês, como ele procura um motivo para brigar comigo. E aconteceu que, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, ele mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-o vir agora até mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Amém. E assim, Leom veio com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu.
E Eliseu enviou um mensageiro até ele, dizendo: vai e lave-se no Jordão 7 vezes. Amém. Os profetas são pessoas empolgantes? Eles são muito interessantes. Gente, escutem. Só existe uma raça humana. A cor que você tem depende da quantidade de melanina, um pigmento da sua pele. Você sabia disso? Então, a quantidade de melanina que tenho na minha pele. Você já ouviu falar da palavra melanoma? Melanoma, câncer de pele. Tudo bem. Melanina é o pigmento preto que está na sua pele. Agora, se você tem muita melanina, você é mais escuro. Tudo bem? Amém. Ou melhor, você é mais negro. Então, algumas pessoas são mais melancólicas, outras são mais malvadas, outras são menos. Mas na verdade é uma raça humana. E ouça, por favor, racismo. Obrigado. Apenas espere. Racismo. O racismo está até na igreja. Está na igreja. As pessoas são racistas contra diferentes culturas e diferentes grupos. E goste você ou não, são pessoas como eu. Eu já vi isso. Vi que está na América, está na igreja, está em todo lugar. Mas o que você precisa entender é que, na verdade, somos uma única raça criada de seres humanos. É por isso que eu posso pegar sangue de uma pessoa branca e transfundir em você, uma pessoa negra. E você pode pegar sangue de mim e transfundir em você porque é o mesmo ser humano. Mas você não pode fazer isso com animais, entendeu? Somos uma só raça. Uma raça humana com diferentes quantidades de melanina na pele. Mas existe uma só raça. E o diabo conseguiu dividir as pessoas em diferentes grupos de tal forma que esse grupo não gosta daquele grupo. Esse grupo não interage com aquele grupo. Este grupo não se move com este grupo. De modo que no final o evangelho também é compartimentado. O evangelho está em um compartimento, e em Londres, eu diria a igreja do mergulhão. Seu evangelho está no compartimento. Assim, está em você. Eu diria o compartimento compartimentado preto. Alguns nigerianos. Breve. Se você gosta de compartimento preto, olhe para Matthew Asimov Chart. Muitos até vemos uma pessoa branca naquela igreja, porque até mesmo os cristãos vão dizer que esse homem negro, ele é pastor. Ele só pode ser pastor para pessoas negras. E talvez até o próprio pastor também sinta que, olha, eu só consigo me conectar com pessoas negras. Eu fui chamado para os meus, mas quando veio a porção dobrada. E isso foi com Elias. Elias estava trabalhando só com os israelitas. Mas quando a porção dobrada veio sobre Eliseu, ele saiu do ministério em Israel e foi para a Síria. Amém. E essa é a unção que está chegando. Na verdade, vou te dizer uma coisa, é maravilhoso, sabe? Quando fui à Malásia e vi que eles tinham um mistério. Eles enviaram para o Quênia e ele tinha voltado depois de 3 meses. Sabe? E sabe o que mais? Eu olho esse homem chinês, rosto chinês, e enviaram ministrar pessoas negras Quênia. E o homem está lá. Está conseguindo, montou uma escola bíblica e outras coisas. Vão começar uma igreja. E não pensam alcançam outros, acham que vão pessoas chinesas. Quantos chineses há no Quênia? A porção dobrada da unção está chegando neste canal. Amém. Nós vamos a todos. Nenhuma barreira, ok? Estamos quebrando barreiras. Eu vi britânicos adorando a Deus. É legal. Ah, sim. Há muitas pessoas brancas que conhecem o mundo, mas conseguiram. Existem alguns e é maravilhoso.
Deus está nos chamando para uma porção dobrada de unção, onde agora vamos além da nossa raça e paramos de pensar assim. Bem, somos cristãos e somos de Gana, e engana a gente não faz isso. Ei, você está na unção antiga. Amém. Precisamos testemunhar indo apenas às casas de pessoas brancas. Isso mesmo. Alguns rejeitar, alguns ouvir. Alguns vão ouvir. E eles virão para o Senhor. Eles vêm para o Senhor. Eles virão para o Senhor. Vá às nossas igrejas em Genebra, na Suíça. Temos pessoas que não são negras. Se você for ver em Genebra, há apenas uns 3 ou 4 ganenses em toda a igreja. Raro também. Só uns 3 e todo o resto não está lá. E no domingo tem 100 e tantas pessoas na igreja. Sabe? Quero dizer, então a unção dupla mega está vindo para nos enviar. É por isso que Belarus é uma realidade. É por isso que o Líbano também vai se tornar uma realidade. Amém. E é por isso que Deus está nos enviando para qualquer canto que se abrir. Amém. Arábia Saudita. Talvez Deus te dê um emprego na Arábia Saudita. Você vai para lá e começa. Um missionário para a China disse que agora eles pregam abertamente lá. Ele disse que lá tem 100 milhões de cristãos. Ele disse que cerca de 30 mil pessoas se convertem todos os dias, ou algo assim, de forma clandestina. Movendo. Eu disse movendo. A unção dobrada está vindo sobre você para que Deus possa te usar. Amém. O que você acha? É uma boa ideia? Quantas unções há nessa vida de vocês? Tudo bem. Agora eu quero que a gente se mova e estamos estudando. Amém. Faremos uma pausa em um ponto. Mas estamos estudando a palavra amém. E eu estou lhe dizendo uma coisa. É a unção. Como eu disse, esta xícara é tudo o que você precisa para fazer a diferença. Darne, você concorda com o que estou dizendo? É tudo o que você precisa. Tudo bem. Então agora queremos passar pelos princípios para receber a unção do Espírito Santo. Para. Não sei. Eu tenho mais de 10 anos de experiência. Não sei exatamente quantas unções são oferecidas gratuitamente para as pessoas, ou quais são as condições. Ok? É necessário manter um equilíbrio entre o bem e o mal em todas as nações quando o mal sai do controle. Você tem Kosovo. Tudo bem.